Todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abramos nossas Bíblias no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 7. Daremos hoje início ao estudo das conhecidíssimas 10 pragas. Êxodo 7, a partir do versículo 14 até o versículo 25. Acompanhe a leitura que faço da Santa Palavra de Deus. Êxodo 7, de 14 a 25. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas. Estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este cordão que tenho na mão ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água de beber, pois as águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Amém. 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 Senhor nosso Deus, Deus Criador e Sustentador de todas as coisas, nós te louvamos porque o Senhor nos deu a sua palavra inerrante, a sua palavra com toda a autoridade, para nos falar nessa manhã a respeito dessa primeira praga, dessa primeira maldição derramada sobre a terra do Egito, para que aquele povo conhecesse a sua glória e pudesse arrepender de seus pecados. A mesma manifestação se dá hoje por meio da pregação da palavra. Te pedimos que o Senhor desvende os nossos olhos para vermos a Tua glória nessa manhã e nos achegarmos mais e mais ao Senhor. E principalmente aqueles, ó Deus, que aqui adentraram ainda com dúvidas, ainda com incertezas. Que hoje o véu, as escamas, todos os obstáculos possam cair por terra. E eles reconheçam que Yahvé é o único Deus vivo e verdadeiro, e só a Ele devemos prestar culto. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém. Amém. O que é pior, faltar água ou luz? Nós temos aqui um exemplo hoje de falta de água. Mais à frente nós teremos um exemplo de falta de luz. Mas no acampamento que acabou de acontecer, nós tivemos um exemplo quase de ambos.
Algumas vezes faltava luz, bem rapidamente ela era restaurada, mas houve um momento no acampamento que a bomba que traz a água para a caixa d'água não estava funcionando mais, e houve falta de água. Alguns ficaram alegres, porque afinal de contas não precisavam mais tomar banho. A higiene é algo que realmente precisa ser tratada ali. Mas outros claramente ficaram preocupados. E agora? Temos que resolver o problema da energia, temos que resolver o problema, porque não podemos ficar sem água. E você certamente já experimentou isso. Recentemente, Teresina teve que passar por essa situação. Talvez no seu bairro isso tenha acontecido. E você certamente teve que armazenar água, teve que se preparar para esse momento, teve que tomar banho com balde ou coisas parecidas. Sem dúvida alguma, a falta de água é algo completamente terrível para nós. Nós dependemos disso. Nós dependemos disso porque a água certamente representa para nós vida, fonte de vida. Nós temos aqui o privilégio, talvez isso gere até mais calor para nós, de sermos banhados por 2 rios. E talvez não façamos uso devido desses rios, talvez não cuidemos adequadamente desses rios, demonstrando assim a nossa falta de consideração, não apenas com a criação de Deus, mas com as nossas próprias vidas. Nós vamos ver então como Deus hoje, Ele vem mostrar aos egípcios e a nós, mais uma vez, o que representa não apenas a falta de água na vida de um povo, de uma sociedade, mas o que significa a falta do reconhecimento da glória de Deus no meio de um povo, no meio de uma comunidade. Nós temos aqui o capítulo 7 de Êxodo abrindo para nós essa batalha dos deuses. Nós já vimos no início do capítulo 7, finalzinho do 6, início do 7, que a batalha aqui está se dando não apenas entre Moisés, Arão e Faraó, mas é entre os representantes de Yahvé, Moisés e Arão, ou seja, é um Deus se levantando, contra Faraó, que representava um Deus ou vários deuses que foram criados pela idolatria do homem. É sem dúvida alguma uma batalha espiritual que ainda acontece hoje. A batalha de Yahvé contra todos os ídolos que nós ainda criamos, que nós ainda servimos. Fiquem tranquilos, não é um tipo de batalha que porventura possa trazer uma derrota para Yahvé, não. Mas infelizmente nós, os seus guerreiros, temos falhado, temos perdido várias lutas, várias batalhas desnecessariamente. E esse texto, assim como as outras pragas todas, vem nos mostrar como devemos entrar mais bem preparados nessas batalhas que temos até a volta do Senhor Jesus Cristo. Esse texto, então, a primeira praga, a primeira maldição do Egito, vem nos ensinar que Yahvé, o único Deus vivo e verdadeiro, Ele destrói os nossos ídolos e nos mostra que Ele é a nossa única fonte de vida. Yahvé, Ele destrói os nossos ídolos e Ele nos mostra que é a nossa única fonte de vida. Nós vamos ver que uma das razões pelas quais Deus manifesta as pragas do Egito é para demonstrar a sua glória. Essa é a primeira manifestação. E é por isso então que nós veremos na primeira parte, até o versículo 19, de 14 a 19, a glória de Yahvé diante dos deuses. A glória de Yahvé em contraste com os falsos deuses do Egito. E depois, dos versículos 20 a 25, nós veremos a glória de Yahvé diante do próprio Faraó, ou em contraste com a suposta glória que Faraó tinha naqueles dias. Então voltemos ali a partir do versículo 14 e leamos mais uma vez os versículos 14 a 19 e vejam aqui, percebam aqui a glória de Yahvé em contraste com os falsos deuses do Egito. Êxodo 7 a partir do 14.
Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou uma serpente, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti, para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio chegará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão, estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas, sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Então nós vemos aqui que Deus claramente está mostrando em cada praga a inutilidade de um Deus do Egito. Aqui nós vemos então uma relação clara com que o Egito tinha com o rio Nilo. E o primeiro versículo, o versículo 14, nos mostra o que a idolatria faz com o coração de um homem. É um ciclo. Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E ao fabricar esses ídolos, então, nós temos o coração ainda mais endurecido, ainda mais obstinado, é a palavra aqui traduzida, que vai fabricar ainda mais ídolos e assim sucessivamente. E por que então o Espírito Santo ele escolhe aqui exatamente essa expressão no versículo 14? O coração de Faraó está obstinado. Literalmente, a tradução seria: o coração de Faraó está pesado. O coração de Faraó é um contraste aqui com a palavra utilizada para a glória de Deus. É a mesma palavra, aqui com a mesma raiz, só que usada de forma diferente. Quando você vê a glória do Senhor sendo manifestada em diversos momentos no Antigo Testamento, aquilo significava o peso de Deus, o peso da sua glória. E aqui nós temos um coração agora, obviamente, contrário a Deus, pesado. E isso diz respeito também a uma lenda que os egípcios acreditavam naquela época. Uma lenda que dizia que quando um egípcio morria, para que ele fosse então para um lugar de paz e harmonia na terra dos mortos, o seu coração precisava ser leve. Havia ali então, na terra dos mortos, alguns juízes, alguns deuses, que pesavam o coração dos egípcios, e se esse coração fosse um pouco mais pesado do que o padrão, eles não entravam então nessa terra, nesse lugar de plenitude. E o padrão de peso era uma pena, uma leve pena. E como é que eles diziam então que o coração era pesado? Se o homem praticasse injustiça, se o homem praticasse coisas desagradáveis aos deuses. E vejam aqui então que coisa maravilhosa, o Espírito Santo dando então àquele povo a noção de que Faraó, teoricamente um deus na terra, era um homem de coração pesado. Era um homem que não era digno então, mesmo depois de sua morte, mesmo sendo mumificado, de entrar então na plenitude reservada apenas aos de coração leve. Vejam como aqui a religião do Egito, ela já descrevia exatamente o que é a religião de obras. O que é aquela religião que se manifesta em todas as outras religiões, não apenas no cristianismo verdadeiro, não apenas no evangelho da graça. E eu lhe pergunto nessa manhã, como vai o seu coração? O que é que lhe angustia? O que torna o seu coração pesado? Quais são suas ansiedades? Veja que tudo isso, no final das contas, é fruto da nossa tentativa de ainda querer realizar, de ainda querer resolver, de não nos submetermos àquilo que Deus determina em sua palavra.
A destra é dele, o poder é dele, os planos são dele, é ele quem faz. E nós insistimos em pesar os nossos corações. Sim, graças a Deus. Uma vez que Deus nos salvou, Ele nos dá um coração de carne. Mas o impressionante é como nós, crentes já, ainda vivemos como o Faraó aqui e os outros egípcios viviam com um coração pesado, com um coração obstinado. Nessa manhã você veio aqui para ter o seu coração quebrantado, para entender a mensagem da graça de uma vez por todas, para se livrar completamente dos seus ídolos que nada podem fazer com você. É engano atrás de engano. E eu lhe pergunto, a quem você serve no seu dia a dia? Como é que você acorda de manhã? Qual é a primeira coisa que você faz de manhã, além da sua higiene pessoal? Qual é a sua relação logo cedo de manhã com o Deus das Escrituras? Pergunto tudo isso porque no versículo 15, nós temos exatamente a reação de um homem cujo coração era obstinado, servindo aos seus deuses, ao invés de servir ao Deus de Israel. Veja o versículo 15, ele diz: vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente. Aqui a Bíblia não nos dá esses detalhes, mas nós vemos claramente por meio de relatos históricos que o que Faraó estava fazendo pela manhã ao sair às águas não era tomar banho, não era para se beneficiar do rio, era para adorar aos deuses do rio. Essa era uma prática comum. Os sacerdotes do Egito estavam ali, e também o rei Faraó deveria estar ali logo de manhã, servindo aos deuses. Veja o privilégio que você tem nessa manhã, mesmo tendo tido dificuldade de acordar, mesmo tendo tido dificuldade de transporte, mesmo tendo tido algum obstáculo, você está aqui nessa manhã de domingo, enquanto outros estão servindo os seus deuses, mesmo crentes, que deveriam estar servindo a Deus, mas estão servindo a ídolos. Você está aqui nessa manhã servindo ao Senhor. É privilégio demais, e é tudo por causa da graça. O seu coração, então, deve ser proporcionalmente leve em relação ao que está acontecendo com você nessa manhã. É Yahvé te trazendo, é Yahvé te chamando, é Yahvé te dizendo: esteja logo de manhã na minha presença. Isso não só no dia do Senhor, isso todos os dias. E nós sabemos como é difícil. Nós sabemos como é difícil na nossa agenda lotada. Nós sabemos como é difícil acordar e fazer uma oração. Nós sabemos como é difícil acordar e realmente manter aquele projeto de leitura bíblica que nós começamos bem e acabamos tão mal. Mas é importante, mesmo que por uns instantes pequenos, curtos, que nós acordemos pela manhã e reconheçamos ali que só acordamos porque o Senhor Deus é gracioso, que Ele merece toda a dedicação daquele dia em tudo o que eu fizer. Faraó, então, pela manhã, ele vai às águas, ele vai ao Nilo para adorar, por exemplo, a Anubis, a deusa do Nilo e da água de uma forma geral. Anubis, uma deusa feminina, que hoje poderia ser comparada a Iemanjá. E nós temos uma estátua de Iemanjá em Teresina. Nós temos, principalmente na época do Ano Novo, pessoas tão inteligentes, pessoas tão cultas, saltando 7 ondas na praia de Copacabana, servindo a Iemanjá.
Onde está a inteligência desse povo? Onde está toda a sua cultura? Nós temos aqui a principal nação daquela época, a nação mais poderosa, a nação mais relevante, mais rica, servindo a falsos deuses, achando que eles eram de fato a sua fonte de vida. Sem dúvida alguma, Anubis era importante, mas o mais importante aqui é o deus Hapi, o deus que era manifestado em uma estátua de um homem barrigudo, com seios e barba. Um homem que saía do Nilo com oferendas. Ele recebia oferendas, mas ao mesmo tempo ele entregava oferendas ao povo. Ele era o Deus da inundação do Nilo. Ele era o Deus então que fazia o Nilo subir para fertilizar, para preparar a terra para que ela fosse fértil. Como não acreditar num Deus assim? Como não servir a um Deus tão bom assim? Falsos deuses, criados pela nossa imaginação. Nós olhamos para os que vão para o Rio de Janeiro, dia 31 de dezembro, para saltar suas ondas. Nós olhamos para aqueles que se prostram ou acendem velas diante de estátuas e nós rimos deles. Mas nós deveríamos chorar, não só por eles, mas por nós também. Porque nós não temos estátuas, nós não saltamos ondas, nós não cremos num Deus do Rio Poti ou do Rio Parnaíba, assim eu espero. Mas nós temos os nossos ídolos. Nós acordamos de manhã motivados pelos nossos ídolos. Nós continuamos o dia inteiro motivados pelos nossos ídolos. Nós terminamos o dia provavelmente prostrados diante dos nossos ídolos. E eles são vários. Nós precisamos conhecer um pouco melhor, e é isso que as pragas estão fazendo. O quanto coisas legítimas criadas pelo próprio Deus, infelizmente, por causa do nosso pecado, se transformam em ídolos e devem ser destruídos. Vejam, o problema não é o Rio Nilo. O Rio Nilo é maravilhoso. O Rio Nilo dava comida, abundância, tudo que o povo do Egito precisava. Mas eles tomaram aquilo e se esqueceram, ou melhor, nunca reconheceram Deus como o Senhor. Esse é o seu problema. Todas as vezes que o seu ídolo não te satisfaz, todas as vezes que nós insistimos em confiar nas obras, todas as vezes que nós ainda negamos o Evangelho maravilhoso que nos salvou e que continua nos salvando. Anubis e Hapi, deuses falsos, manifestados aqui de uma forma física. Leia comigo agora a partir do versículo 16. Perceba como o Senhor Deus promete o que vai fazer, para então oferecer arrependimento àquele povo, e ele vai fazer o que ele prometeu. Preste atenção a partir do versículo 16, mas principalmente no versículo 19 agora. E lhes dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisso saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio chegará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. O Senhor Deus vai destruir os ídolos. O Senhor Deus não faz acordos.
O Senhor Deus vai mostrar para aquele povo e para nós nessa manhã que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro e só a Ele o culto é devido. Ele manifesta isso por meio de Moisés. Ele vai manifestar isso por meio de Arão também. E Faraó ali precisava então reconhecer isso. Você nessa manhã precisa reconhecer isso. Não tenha o coração obstinado como o de Faraó. Não endureça o seu coração como fizeram Faraó e certamente muitos egípcios naquele dia. Por que o versículo 19 é importante? Os versículos 16 a 18 mostram exatamente o que Deus queria. Deus queria que o povo saísse do Egito para lhe servir, para lhe cultuar, para fazer uma festa a ele, uma celebração no deserto. Faraó não tinha atendido. Deus queria que o seu povo então pudesse ser liberto da idolatria do Egito, mas Faraó insistia então que eles permanecessem ali. E agora o rio que eles tanto adoravam, que eles tanto amavam, vai se voltar contra eles. É como se os próprios deuses do Egito agora estivessem derrotados e servindo a Deus para mostrar quem eles são de fato. E é isso que o versículo 19 ensina, apesar da tradução aqui no português não ajudar muito. Veja, no finalzinho aqui do versículo 19 diz assim: haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Então a nossa ideia aqui é que não só o rio, como todas as manifestações de água do Egito foram cobertas de sangue, isso é verdade. Inclusive reservatórios de água em casa, os vasos e tal. Mas não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo aqui, a melhor tradução é que aqueles objetos de madeira e de pedra seriam cobertos de sangue também. O que eram os objetos de madeira e de pedra? A estátua de Anubis, a estátua de Rapi. Os egípcios, eles não apenas adoravam a esses deuses na beira do Nilo, mas eles levavam suas estátuas, eles levavam seus ídolos físicos à beira do rio para lavarem, para cuidarem deles. E agora então, Deus está fazendo com que sangue cubra aquela idolatria. Sangue agora seria a única coisa que eles poderiam utilizar para lavar os seus objetos de idolatria. Mas aí nós nos perguntamos, era sangue mesmo? Nós somos tão inteligentes. Milhares de anos se passaram, a ciência se desenvolveu. Nós saímos de um período de infância para um período de maturidade agora. Nós não precisamos, pastor, entender como as crianças do departamento infantil que era sangue. Agora a gente já pode ensinar para a UPA, para os jovens, para todos os adultos da igreja, a realidade do que aconteceu ali, não só na primeira praga, como em todas as outras. A ciência explica. E nós caímos no conto da ciência. Será que era sangue mesmo? Vejam o que o biólogo Stefan Flumacher, da Alemanha, ensina. Os egípcios estavam absolutamente corretos ao perceber que a água do Nilo Vermelho não podia ser utilizada. Mas hoje sabemos que ela não era sangue, mas o efeito de algas microscópicas e cianobactérias. Esses micro-organismos se desenvolvem massivamente quando a água é rica em nutrientes e a deixa vermelha. E a explicação vai além. A explicação é excelente. O clima, o que estava acontecendo ali naquele momento, tudo proporcionou para que então Moisés e Arão, sabichões como eram, aproveitando a situação, fizeram entender que era sangue, quando na verdade o rio estava apenas avermelhado. Como é que você lida com a ciência?
Como é que pode, pastor, que nós acreditemos ainda que Deus criou todas as coisas em 6 dias literais, depois de Darwin? Não tem como. Tá, tudo bem, pastor, Darwin, ele tinha seus erros e tal, mas hoje a teoria da evolução já chegou num nível em que ela é quase irrefutável. Não tem como, não bate. Pastor, eu acredito na história do êxodo, mas eu não preciso acreditar que a água virou sangue mesmo. É muito fácil, ou bem melhor acreditar que essas bactérias, ou talvez algum tipo de ferrugem, algum tipo de mistura, tenha feito a vermelhidão do rio. Qual é o problema disso? O problema disso, meus irmãos, é que aqui nós não temos o Espírito Santo nos ensinando algo metaforicamente. Não é sangue porque estava vermelho. É sangue porque era sangue mesmo. Porque o Deus Criador de todas as coisas, para punir aquele povo, para julgar aquele povo, Ele transformou moléculas de H2O em sangue. Não! Nós não temos uma explicação química para isso. Nós não temos uma explicação biológica para isso. Nós temos um Deus todo-poderoso que é dono da criação, intervindo e fazendo então reações químicas suficientes e necessárias para transformar as águas todas da nação. Não foi apenas o rio. O versículo 19 aqui é importante para isso. As lagoas, os reservatórios, tudo se transformou em sangue verdadeiro. E aqui a gente começa a ter uma série de ironias. É irônico porque alguém fala assim: é por isso que eu não sou crente, porque eu tenho que acreditar nessas baboseiras, porque eu tenho que acreditar nessas historinhas infantis. A ciência, a minha inteligência, a tecnologia não me permitem acreditar nesse tipo de coisa. O mais irônico é que essa pessoa, ela provavelmente defende o aborto. Ela provavelmente defende que a mulher é dona do seu corpo e ela faz o que bem quiser com aquele ser não querido que está dentro dela. Por que eu estou dizendo isso? Por que é tão difícil acreditar que o rio virou sangue? Esses homens, os egípcios, eles mesmos transformaram o rio Nilo em sangue. Eles jogaram bebezinhos no rio Nilo. Eles sacrificavam aos seus deuses barrigudos no rio Nilo. Vejam como é a mente humana. Se é Deus, por meio do juízo, transformando algo em sangue de fato, isso eu não acredito, porque eu rejeito a Deus. Mas na minha idolatria, se eu quero matar bebezinhos e encher de sangue aquilo que é a minha fonte de vida, isso eu posso fazer. Nós não somos estúpidos. Nós agradecemos a Deus pela ciência, pela tecnologia. Mas nós somos estúpidos quando nós transformamos a ciência e a tecnologia em nossos ídolos. E é por isso que a palavra de Deus, então, ela vem exatamente mostrar isso aqui agora. Quem são os seus ídolos? E eu ouso dizer, por mais que seja uma aplicação que pareça assim, tão fraca ou tão desnecessária, meus irmãos, eu fico impressionado como nós estamos presos a essa tal tecnologia. É impressionante como nós viramos zumbis que andam assim. Nós não conseguimos mais conversar. Os nossos dedos não param de tremer. Isso é manifestação de idolatria. Eu não estou dizendo que você não deva participar de redes sociais. Eu não estou dizendo que você não deva ter um smartphone. Eu não estou dizendo que
você não deva se comunicar com pessoas assim. Mas preste atenção, um dia apenas, se você não parece um zumbi. Preste atenção pelo menos um dia, o quanto você depende dessas coisas. É a primeira coisa que você faz de manhã, ver o seu WhatsApp. Tem uma coisa que o pastor John Piper diz, eu vou parafrasear aqui, depois você pode pegar a citação de uma forma melhor. Ele diz mais ou menos assim: as redes sociais e o tempo que nós perdemos com elas vão nos mostrar no dia do juízo o quanto nós poderíamos ter orado, lido a Bíblia, servido ao Senhor de outras maneiras e não o fizemos exatamente por causa disso. Vejam mais uma vez, o problema não é o Nilo. O problema não é o smartphone, o problema é como nós adoramos essas coisas. E sem dúvida alguma, o nosso coração, mesmo regenerado, ele ainda tem tendências a essas coisas, ao invés de ter tendência a Deus. Nessa manhã, não apenas o coração de Faraó precisa ser quebrantado, mas o seu também. Você precisa entender que isso não é picuinha de um pastor que não gosta de tecnologia. Isso é algo que demonstra o quanto nós das pequenas coisas nos perdemos e só podemos nos achar no Senhor Deus Todo-Poderoso. Qual é a sua fonte de vida? Quem é a sua fonte de vida? Se é Yahvé. Então, obviamente, isso significa que nós passamos mais tempo com Ele, que nós nos dedicamos mais a Ele, que nós fazemos tudo o que devemos fazer por causa dEle, e por Ele, e para Ele. Essa é a glória de Yahvé diante dos deuses, quebrando, destruindo os nossos ídolos, nos mostrando quem eles são ou o que eles são, para que então, por meio da sua graça maravilhosa, nós nos voltemos para Ele. E isso nos leva agora ao segundo ponto: a glória de Yahvé diante de Faraó. Os deuses, eles são claramente denunciados, mas Faraó, infelizmente, ele continua endurecendo seu coração, e isso para glorificar a Deus. Versículos 20 a 25, diz assim: fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou o seu coração. E todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Nós temos aqui então, sim, uma catástrofe natural, mas realizada pelo sobrenatural, realizada debaixo da providência de Deus. E isso se aplica a todas as coisas que acontecem no mundo: tsunami, terremoto, tempestade, chuva de granizo em Uruçuí. O Piauí vai ser destruído. Graças a Deus pelos fake news. Notícias falsas, será mesmo? Uma coisa é certa: pode não acontecer. O povo de Uruçuí, ou do sul do estado, ou de Campo Maior, eles podem até ser libertados ou livres de uma catástrofe assim. Mas uma coisa eu digo para vocês: o nosso estado, ele merece uma chuva de granizo. O nosso estado, ele merece muito mais do que isso. Deveríamos louvar a Deus então, talvez, por realmente receber aqui, por mais que
destruição, tragédias. Uma chuva de granizos desse porte, que causa alarme para ímpios, para a meteorologia, para aqueles que ainda duvidam da existência de Deus. Pode não acontecer por causa da misericórdia, da unanimidade e da graça do Senhor, mas que nós merecemos, nós merecemos. Nós andamos em ingratidão, nós andamos em idolatria. Hoje, IBGE após IBGE, nós ainda somos o estado mais católico romano da nação. Isso merece chuva de enxofre e não apenas granizo. Deus usa a sua própria criação, que geme, esperando a redenção, para punir então o pecado dos homens. Nós não somos ambientalistas por causa da mãe natureza, da deusa Gaia. Nós somos ambientalistas porque precisamos cuidar da criação que o Senhor Deus nos deu, entendendo que por mais que nós cuidemos, a redenção final, a consumação final, só se dará na volta do Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, Deus vai manifestando a sua glória, como nós veremos na escola dominical. Deus vai manifestando o seu nome santo, poderoso, por meio dessas coisas também. E aí, como é que nós respondemos? Vejam aqui, o versículo 20 diz claramente: Arão fez tudo o que havia sido mandado, à vista de Faraó e dos oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. Sangue mesmo, a ponto de peixes morrerem, o rio cheirou mal, não podiam beber a água do rio, ou seja, uma tragédia. Faltou água, não vai voltar. Não é um período apenas para... é o desespero total. Não apenas em relação à higiene, mas em relação à própria saúde, à própria vida, integridade física. Nós sabemos o que significa passar algumas horas sem água. Imaginem esses que passaram 7 dias. É desesperador. Busquem Anuques, busquem Rabi, eles nada podem fazer, eles estão se voltando contra vocês, na verdade. Busquem Yahvé, busquem o Senhor, se arrependam de seus pecados, entendam que é Deus que faz chover granizo, para que pessoas se voltem para Ele. É Deus na sua providência que está quebrando o seu coração, com aquela praga que não vai embora, com aquela maldição que não vai embora. Ele está tratando de você, para que você se lembre dele hoje, para que você não se esqueça. Por isso nós não podemos ter a mesma reação que os egípcios aqui tiveram. O texto fala, no versículo 22, que os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Mais uma ironia do texto, aqui talvez a mais forte. Os magos transformaram o bordão lá em serpentes, e apesar de o bordão de Arão ter comido as serpentes dos magos, eles continuam insistindo que a realização de algo falso, diabólico, por meio de ciência oculta, magia negra, é suficiente para continuar me fazendo não crer em Deus, não buscar a Deus. Eu digo para você nessa manhã, com toda a sua inteligência, com todos os dons e talentos que Deus lhe deu, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você estuda,
Eu não estou dizendo para você não ler algumas coisas. Eu não estou dizendo para você não estudar algumas coisas. Eu estou dizendo para você fazer tudo isso filtrado pelas Escrituras Sagradas. Esse é o problema na academia. Esse é o problema quando os nossos jovens vão para a academia. Eles aprenderam de forma diferente no departamento infantil. Eles foram treinados de forma diferente na UPA. Agora eles estão vendo a realidade. Agora eles estão vendo como as coisas realmente são. Agora eles estão ouvindo professores de história, com todo o seu gabarito, dizendo coisas que os fazem então agora não mais acreditar em Deus. Fizeram uma profissão de fé muito cedo na vida. E agora estão negando essa fé, estão negando o pacto, estão negando o nome da família a que pertencem. Meus irmãos, nós não precisamos ter medo da teoria da evolução. Nós não precisamos ter medo de qualquer outra teoria que se levanta contra o poder de Deus. Sim, nós devemos estar preparados. Sim, nós podemos e devemos nos aprofundar na palavra de Deus, na teologia, no conhecimento do Senhor, para dar respostas a todas essas coisas. Nós não precisamos fazer um sincretismo religioso. Nós não precisamos chegar à conclusão, como muitos pastores presbiterianos já chegaram. Sim, Deus criou todas as coisas do nada, mas Ele usou a evolução para chegarmos até hoje. O evolucionismo teísta ou o teísmo evolucionista. Nós não precisamos entender que bactérias avermelharam o Rio Nilo. Nós precisamos crer e defender a fé, como o Espírito Santo a demonstra nas Sagradas Escrituras. Por mais que você seja chamado de ignorante, obtuso, por mais que o seu projeto de curso, de monografia, de tese, não passe pela mesa idólatra e satânica, bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo à academia. Bem-vindo a um mundo onde Yahvé reina e os seus súditos terão que sofrer por causa da sua fé. É isso que nós veremos um pouquinho hoje à noite, quando iniciarmos ali 1 Pedro de uma forma mais categórica. Mas aqui nós vemos então exatamente a falta de originalidade de Satanás. Vejam como uma pessoa inteligente, um cientista que quer destronar a Deus e a Bíblia, vejam como ele pensaria. Por que esses magos, ao invés de transformar mais água em sangue, por que eles não reverteram a situação? Se eles tivessem revertido a situação, Yahvé cairia com a cara no chão. Tem poder, tem ciência oculta, tem Satanás por trás, transforma o sangue em água de novo, meu filho. Transforma sangue em água de novo e mostra para Yahvé quem ele é. Mas Satanás não consegue fazer isso. O reino de Satanás é parasita. Tudo que Satanás pode fazer depende de Deus. Não é uma heresia que eu vou dizer, mas a fonte de vida de Satanás também é Deus. Satanás só existe e só atua por causa de Deus. E esses homens, tentando provar que Deus não existia, ou que eles não precisavam libertar o povo, ou que eles não precisavam amolecer o coração diante de Deus, eles acham que fazer ainda mais sangue vai provar tudo isso. Eles pioram a situação. Aí Satanás é craque em pegar as coisas criadas por Deus, usadas por Deus, e voltá-las ainda mais para o mal.
piorar ainda mais a situação. Porque é isso que ele quer. E é isso que nós fazemos. Porque nós somos confrontados com o pecado, nós somos chamados de volta, nós somos chamados ao arrependimento, mas nós empinamos o nosso nariz e fazemos ainda mais pecado. O senhor quer que eu me arrependa? Pois olha aqui então. Somos como Caim, que foi chamado ao arrependimento, e ele diz para Deus: o senhor quer sacrifício de sangue? Então olha aqui, ó, em Abel. Esse não é o coração apenas de Faraó, esse é o coração de todos nós nessa manhã, que ouvimos a graça de Deus e insistimos em viver pelas obras, pela religiosidade, por aquilo que sempre fez sentido para mim, mas que mesmo sendo contrastado pelas Escrituras, eu insisto nisso. Eles pioram a situação, e isso faz Faraó endurecer ainda mais o coração. É impressionante. É impressionante como nessa manhã eu estou pregando aqui, e eu creio sim no poder do Espírito Santo para libertar muitos dos pecados, para libertar muitos do inferno, mas ao mesmo tempo tremo diante de Deus, porque essa mesma palavra endurece ainda mais o coração de alguns aqui. Pessoas saem ainda mais revoltadas, pessoas vão para casa pesquisar e provar que não era sangue. Faraó se endureceu ainda mais, e os egípcios demonstraram aquilo que eu e você fazemos diariamente. Se Deus então não é gracioso para comigo, se Deus então na sua providência e na sua soberania, Ele vai me tirar a água do Nilo, então eu vou buscar alternativas. Veja o que o versículo diz, versículo 24: todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Eles não se voltam para Deus. Eles não reconhecem Yahvé como Senhor e Libertador. Eles dizem: não tem aqui? Procura aqui. Não tem problema. O Senhor está trazendo esse juízo aqui, fica tranquilo. Nós somos humanos. E nós temos todas as alternativas que precisamos para a nossa sobrevivência, para vivermos sem o Senhor. É o que os egípcios fizeram. E é o que eu e você fazemos, em maior ou menor escala, em nossas vidas diárias. O que tem ajudado você na sua obstinação contra Deus ainda? São as tragédias da vida? São as mazelas da vida? Você está na igreja presbiteriana há anos, mas sempre pensou como um cristão ou um falso crente em outras denominações? Se você fizer por onde, Deus vai lhe abençoar. Deus ajuda quem cedo madruga. Nós falamos sobre graça, 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 mas nós não vivemos isso. Nós não entendemos isso. Nós não reconhecemos a soberania do Senhor por causa dos nossos ídolos. E Yahvé aqui é tão bondoso, tão longânimo, que Ele está quebrando e continuará quebrando todos eles, para que nós não resistamos mais. Não faça como Faraó no versículo 23. Virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda isso considerou o seu coração. Vejam a obstinação desse homem. Vejam que coração pesado desse homem. Que nós possamos então entender aqui a partir do último versículo
a longanimidade do Senhor, a graça do Senhor, a paciência do Senhor, a misericórdia do Senhor, que poderia simplesmente ter destruído o Egito. Dito assim: Moisés e Arão, leva o povo aqui, ó, vou destruir com o sopro da minha boca esse povo. Mas o último versículo diz: assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. E aqui nós vemos, se você olha para a vida com o copo meio cheio ou meio vazio, 7 dias sem água, já teria me matado. 7 dias sem água, eu já teria descoberto uma alternativa no primeiro dia. 7 dias sem água, impossível viver. Ou você olha para o copo meio cheio e diz: 7 dias em que o Senhor deu graça para que eles se arrependessem. 7 dias que o Senhor estava tratando aquele povo tão duro, para que eles viessem ao conhecimento verdadeiro do Senhor. 7 dias sem água, ou água transformada em sangue, são nada comparados a uma infinitude no inferno, a uma morte eterna. E enquanto temos vida, enquanto temos ouvidos para ouvir e um coração batendo, nós precisamos ouvir o Evangelho e nos quebrantar diante do Senhor. 7 dias não foram suficientes. E na sua vida, quantos anos? O que mais você precisa ouvir? O que mais você precisa receber? Para então entender que só Yahvé é o único Deus vivo e verdadeiro, e só a Ele devemos prestar culto. Salve-se nessa manhã. Salve-se em Cristo Jesus. Porque o que nós temos aqui é apenas um aperitivo do que vai acontecer definitivamente no fim. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse 16. Versículos 4 a 7. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. É essa a sua resposta nessa manhã. É essa a sua resposta quando você se lembra que mais do que derramarem sangue de santos e profetas, eles derramaram sangue do santo. Eles derramaram o sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque eles disseram: não, um homem não pode ser Deus, blasfêmia. Não, esse não é o Messias prometido. O Messias prometido é um guerreiro libertador e não um fraco carpinteiro. Com toda a sua inteligência e com toda a sua religiosidade, eles conseguiram rejeitar o Rei da Glória e o penduraram num madeiro, fazendo supostamente a mesma coisa que os magos fizeram lá no Egito, quando eles pioraram a situação, achando que estavam vencendo, acharam que estavam mostrando que Yahvé era um Deus falso, por simplesmente transformar água em sangue. Satanás, na cruz do Calvário, achava que estava ganhando, fazendo o pior pecado, a pior maldição de todas. E é ali, não no Nilo, não em qualquer outro lugar, é na cruz que você tem hoje a capacidade, pela graça, de realmente
não endurecer o seu coração, confiar no Senhor, mesmo que você não tenha algumas respostas ainda, o Espírito Santo te dá por meio da palavra. Creia nele, se arrependa, salve-se hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, porque nós não precisamos negar a ciência para crer nessas coisas. Nós não precisamos buscar subterfúgio na ciência para explicar essas coisas. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos dá o dom da fé. E a nossa fé é racional. Para entender e compreender essas coisas, e a principal delas, que precisamos entender e compreender hoje, é o quanto precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Isso, sem dúvida, nos mostra o quanto somos obtusos, o quanto somos obstinados, o quanto somos de coração pesado contra o Senhor. Isso só o Senhor pode fazer: aliviar, tornar leve, quebrantar os nossos corações. E é isso que nós pedimos que o Senhor faça, por meio dessa palavra e da cruz do Senhor. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém.